Mais uma manhã que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, mais um congresso da família, que é com muita alegria que nós estamos presencial, né? Porque o ano passado tivemos à distância, online, e é muito bom ver a igreja cheia. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. É muito a alegria que nós recebemos vocês. Convido todos a orarmos para que a gente peça a direção do nosso Deus, do nosso Pai, porque sem Ele nada podemos fazer. Possamos estar de pé, curvar as nossas cabeças em reverência. Oremos. Deus, Pai, te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, porque sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso Pai amado, Tu és o Criador de todas as coisas. Toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. O céu, a terra, tudo que há, manifesta o Teu poder. Manifesta, Pai amado Deus, que Tu és um Deus colorido, um Deus alegre, um Deus que se alegra em nos abençoar. Um Deus que proveu essa manhã para nos ensinar, para nos instruir, Pai, de acordo com a Tua palavra. Discipulados, Pai, que Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo maior. Então, crendo em Jesus Cristo, que é o Teu Filho amado, que veio aqui para nos dar vida e vida eterna, é que nos reunimos aqui nesta manhã, como igreja do Senhor, para aprender de Ti, Jesus. Como sermos, Pai, discípulos Teus, como sermos, Pai, mães e pais e filhos, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Então convidamos a Ti, Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã, toma o Teu lugar, flui neste lugar, com poder, com glória, com majestade. Prepara os nossos corações, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para podermos estarmos atentos, Pai amado Deus, para aprendermos tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Prepara o nosso coração, que seja terra fértil, Pai, que a Tua semente aqui semeada, Pai, gere vida. Que possamos sair daqui, Pai amado Deus, crendo que Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus poderoso, que Tu és real nas nossas vidas, Pai. Não são só palavras, Tu és real e podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Vem nos acalmar, vem nos preparar, porque queremos mais e mais de Ti, Senhor. Queremos estar com os nossos olhos voltados para Ti, queremos dedicar a Ti essa manhã. Te rendemos graças, Pai, porque acordamos. Te rendemos graças por a oportunidade de estarmos juntos, reunidos novamente. Te rendemos graças, Senhor Deus, pelo fôlego de vida. Te rendemos graças, Senhor Deus, por tudo que Tu és. Vem, toma a primazia de todas as coisas que aqui serão feitas, Pai, porque tudo é para a glória e honra do Teu nome. Que o ministrante, Pai, da Tua palavra, Pai, ele esteja, Pai amado Deus, sendo totalmente usado pelo Teu Santo Espírito. E que nessa manhã o Senhor fale a cada coração que precisamos ouvir de Ti, Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dados a Ti. Te rendemos graças porque Tu és o nosso Pai amoroso, e Te amamos. Declaramos a Ti o nosso amor, a nossa adoração. Louvado e engrandecido seja o Teu nome sempre. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Podem sentar. Bom dia a todos. Sejam mais uma vez, todos bem-vindos ao nosso terceiro domingo do congresso, e que nós venhamos desfrutar, dessa maravilhosa presença do nosso Deus, que nos proporcionou estarmos aqui reunidos em Teu santo nome. E eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e que venhamos ter um dia abençoado, que venhamos sair aqui deste lugar cheios do Espírito Santo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Soraya de Márcio. Eu sou Márcio de Soraya. E nós somos casados para sempre. Nós temos dois
2 filhos, né? O João e a Maria Cecília. Um abraço, o filhão aí está assistindo a gente em casa. Um beijo para vocês, a gente ama vocês. E viemos falar um pouco sobre esse tema abordado hoje, né? Para a juventude, que seria os desafios da juventude em ser igreja. Eu não sou tão jovem mais assim, né? Mas faz um tempozinho que eu era jovem, então eu faço ideia de como é difícil, ainda mais nessa juventude de hoje, o que vocês têm passado, vocês têm enfrentado, as facilidades, né? O mundo do jeito que está, os valores perdidos, as tentações, a mudança de ambiente, tudo permitido, tudo muito fácil. E eu sei que não é fácil para aqueles que querem ter um compromisso com Deus permanecerem firmes nesse caminho. Lembramos, né, só da passagem do filho pródigo. Vocês muito conhecem essa passagem. Eu queria só falar uma coisa rápida a respeito dela. Ela conta a história de um jovem que vivia na presença do pai, né? O pai muito rico, o pai tinha posses, ele sentava à mesa com o pai, ele desfrutava de momentos felizes, ele tinha acesso ao pai, ele tinha acesso àquelas facilidades, a todas as mordomias, mas ele abriu mão, né? Ele pediu parte dessa riqueza, dessa herança que pertencia a ele, para que ele saísse da presença do pai e assim pudesse viver da forma que mais lhe agradava. Então ele vai, gasta toda a sua fortuna, acha todos aqueles amigos falsos, né, que só estão com a gente quando a gente tem algo a oferecer, riquezas, bens, privilégios. Então quando aquilo tudo acaba, ele é desprezado, e ele se vê sem amigos, ele se vê sem o pai, ele se vê sem a família, e ali ele pensa em voltar à casa do pai, e pensando, poxa, eu já fiz, aprontei tanto com meu pai, né, pelo menos que ele me receba como um daqueles trabalhadores dele. Mas ele pensando assim, ele volta e o pai o abraça, põe o anel no dedo, o pai reconsidera ele como filho, o pai na verdade nunca o deixou de amar, e aqueles erros que ele cometeu, o pai não faz lembrança nem menção, e ele se torna ali filho daquele pai novamente. O que me choca mais é a reação daquele outro filho, aquele que nunca saiu de casa, aquele que sempre esteve na presença do pai, aquele que sempre esteve ao lado do pai, acesso a todas as coisas. Então ele se revolta com a presença do irmão ali, e ele questiona o pai: esse daí saiu, gastou todas as suas riquezas, e agora você vem e recebe. Eu tive aqui esses anos todos com o Senhor, e nunca o Senhor se alegrou, nunca me deu um bezerro para fazer uma festa com meus amigos. Então o pai fala para ele: filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é seu. Ou seja, você não entendeu nada. Não é nós que estamos na igreja há muitos anos e que vemos alguns irmãos sair e voltarmos que somos melhores do que esses que saíram, ou melhores do que esses ainda que estão aí fora, que não sabem que fazem parte dessa família de Cristo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui em condição de apontar o defeito de ninguém e dizer que quem é salvo, quem não é, quem é melhor, quem é pior. Cabe a Deus, se Deus nos ama, e Ele aguarda tanto o retorno desses que pisaram aqui um dia, falo aqui no reino dos céus, que estiveram à mesa do Pai. Ele está como aquele pai que ficava todo dia, quem sabe na janela, quem sabe na porteira da fazenda, olhando para aquele caminho, desejando que seu filho voltasse. Me pergunto, ele nunca saiu, pegou um cavalo e foi atrás do filho, por quê? Porque o filho tem o livre-arbítrio, ele precisava que o próprio filho, ao desejasse no coração, estar naquela presença dele. Então, pior do que aquele que saiu e voltou é aquele que estava em casa, mas não tinha noção de família, né? Não tinha noção de família, de fraternidade, de irmandade. Ele estava ali como um servo, servindo só por interesse naquilo do pai, talvez esperando que o pai morresse, para que um dia desfrutasse de toda aquela riqueza também do pai. Mas nós somos uma família, o reino de Deus não é assim, né? E esse pai continua com os braços abertos, esperando aquele ainda que não sabe que é filho, ou talvez aquele que um dia saiu, mas que hoje às vezes pensa em voltar com vergonha, com medo do pai de aceitar. Esqueça, o seu pai está de braços abertos, o seu pai lhe espera, o seu pai lhe aguarda para colocar aquele anel no dedo, chinelas nos pés, novas vestes, de se tornar mais uma vez membro dessa família. Deus nunca desistiu de nós, nunca desistiu de você, e nós todos estamos aqui, a família de Deus lhe espera, e que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa ministrar nos corações de cada filho, assim como eu, Soraya e todos nós, para que aqueles que estão fora voltem e aqueles que estão dentro lembrem-se de que são filhos, né? Parem de agir como servos, parem de agir como acusadores dos próprios irmãos, mas anseiem, assim como esse pai, a família, o retorno desses outros irmãos, para que nessa mesa a gente sente, se abrace e possa comemorar sempre juntos, amém? Que Deus abençoe a todos, uma excelente manhã na presença do nosso Deus. Graça e paz a todos. Eu sou o
pastor Adailton de Rosângela. Essa parte eu acho muito boa, né? A gente aprendeu isso no curso de Casados para Sempre. Sempre que quando nos apresentamos assim, a gente fala de pertencemos um ao outro. A igreja tem como ensinamento bíblico que o casamento é para sempre. Somos casados para sempre. E assim tem que ser, né? Suportando uns aos outros. Vamos chegando lá, seguindo e obedecendo a Deus. Antes de falar o que eu preciso falar com vocês, eu queria pedir aos irmãos, varões, homens, cavalheiros da igreja, que quando for solicitado de você trocar com alguém dos convidados da igreja, né, vocês não estranhem isso, porque nós temos buscado estar de acordo com as normas do Ministério da Saúde, com distanciamento direitinho, entendeu? Para evitar qualquer tipo de ação contrária àquilo que está sendo determinado. A igreja está sujeita, né, às autoridades, né, como o próprio Jesus nos ensinou. Então, nós estamos buscando o máximo, né, de estar de acordo com as normas de distanciamento, álcool gel, medindo temperatura, tudo direitinho. E algumas pessoas estão sentadas um do lado da outra, porque são família. Por exemplo, o casal aqui está um do lado do outro, é marido e mulher. Aquele banco ali, eu ia até tirar essa semana, não, deixa. Aquele banco ali serve mais para que a família, né, que senta todo mundo junto, né, não tem problema nenhum. E não uma pessoa que não seja da família. Por isso, né, estou chamando a atenção. Então, os homens, membros dessa igreja, né, quando for convidados a estar lá fora, colocamos 2 tendas lá fora, com cadeiras lá fora, para vocês irem para lá. Quando terminar os homens, aí as mulheres da igreja também vão seguir o mesmo caminho. Tá certo? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ter o pastor Adeodato, que já está ali fora também, em nome de Deus, uma pessoa muito assim chegada nossa. Ele é de outra denominação, mas faz parte da mesma igreja. A igreja é uma só. E ele vai trazer uma mensagem assim muito interessante, principalmente para nós, filhos, né, e pais, jovens, esse desafio de sermos cristãos em meio a uma modernidade assim muito avançada que o mundo está vivendo. E pensando nisso, né, nós vamos trazer aqui um casal, membro dessa igreja, o irmão Daniel e sua esposa Laís, que hoje, para quem não sabe, né, que Daniel teve assim nasceu na igreja. Já estou até me adiantando o testemunho que ele vai dar. E não sei por que cargas d'água aí, né, se afastou da igreja por um período de tempo. E aí está voltando, né, chegou para mim, conversou e tal. Hoje ele é um homem casado, né, tem ali sua esposa. Voltou para o louvor, que é o lugar que ele nunca deveria ter saído. Mas voltou assim mais maduro. Pensa uma pessoa assim mais esclarecida das coisas, mais convicta. E o conselho conversou a respeito dele, da situação dele, em voltar para o louvor, depois de ter passado um tempo lá fora. E eu me lembro que nessa conversa, eu me lembrei da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando voltou para casa, foi o que aconteceu. O pai, quando o avistou, não esperou ele chegar em casa. O pai foi em direção a ele e o abraçou. E o filho disse o seguinte: pai, eu quero ser um dos teus empregados. Não quero mais que o Senhor me aceite como filho, porque eu pequei contra os céus e contra ti.
Mas qual foi a atitude do pai? Eu digo, não, o pai disse, não, agora você vai trabalhar mesmo para mim, você vai ser meu empregado, você vai ser punido pelas coisas que você fez. Não, o pai não fez isso. O pai disse que agora ele estava de volta como filho, ele estava perdido e foi achado. E colocou nele um anel, que tem um simbolismo muito grande naquela época, deu a eles vestes limpas, calçados, que ele estava perdido e voltou assim todo. Então o pai aceitou ele como filho mesmo, não questionou nada, não teve nenhuma ação de punição nem nada. Eu me lembrei dessa passagem e falei com o conselho, e nós estamos de volta aqui com esse filho pródigo que voltou à casa do pai, está servindo a Deus. E hoje um homem casado, né? Mais tarde vem os filhos aí, não é, não, Lance? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a esse Deus que se faz presente aqui. Amém? É maravilhoso. E dá vontade de a gente continuar nessa presença maravilhosa, gostosa do Espírito Santo de Deus. Não é não, gente? Você sente isso? Você sentiu isso em sua casa? Oh, aleluia. Glória a esse Deus maravilhoso, amados. Queridos, é mais um domingo, né? Um prazer para nós. Uma alegria que não tem preço. E como o pastor Adailton falou já na semana passada, nós não chamamos vocês para trazer dinheiro para nossos cofres. E vocês sabem disso, quem já é membro aqui sabe disso. Nós convidamos vocês para receber a pura e verdadeira palavra de Deus. E desfrutar de momentos como esse, de adoração, de louvor a esse Deus que nos criou e tanto nos ama. Na verdade, Ele tem um cuidado especial por cada um de nós. E a Bíblia diz, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus não muda. Apesar de nós mudarmos, mas Ele não muda. Ele nos ama e Ele nos quer pertinho da gente. Mas eu não vou fazer a mensagem, eu vim, na verdade, somente chamar o nosso irmão, pastor, Adeodato, que é um parceiro nosso. E como eu falei na semana passada com respeito à IBVA, a Igreja Batista Vilas do Atlântico, em que o pastor Heraldo esteve conosco também ministrando a palavra do Senhor aqui, na verdade, é uma igreja só. E ele faz parte da mesma igreja, embora esteja servindo como pastor na Congregação Batista Manancial, mas é da mesma igreja. Então, convido aqui o pastor Adeodato, nosso amigo, irmão, parceiro. Irmã Rita, se quiser vir falar alguma coisa com o pastor, fique à vontade. Deus abençoe e recebam no Senhor esse amado servo de Deus. Amém. Irmãos amados, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem? Estão me ouvindo? Está falhando. Louvado seja Deus. Para mim é um motivo de bastante alegria poder estar aqui, temendo e tremendo. Grande é essa responsabilidade de estar no altar do Senhor, de ministrar a sua palavra. E para mim, para minha esposa, para meu filho, é sempre uma honra estar aqui. Não tem como estar aqui nesse lugar e não ser ministrado por Deus. Acho que minha esposa pode testemunhar de momentos de louvor, de testemunhos tremendos que nós desfrutamos. Você que está aqui nesta manhã, que não é membro da Igreja de Cristo Jesus, saiba, é bom demais estar na presença do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Acredito que eu poderia ir para casa, amados, eu confesso para vocês. Estava me derramando ali, André falando que ele não consegue cantar chorando, né? E a minha vida é assim também. Quando a presença de Deus ela é real, eu não consigo me conter. E eu não faço questão de me conter. Eu desfruto desta presença. Trago para vocês um abraço da Congregação Batista Manancial, a qual
eu pastoreio pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Nós já estamos com 7 anos de congregação, desenvolvendo, crescendo, Deus tem nos abençoado. E a pandemia, de fato, atrapalha um pouquinho, né? Pouquinho, né? Atrapalha muito. E não estamos conseguindo, assim, estar congregando todos. Lá só cabem 25 pessoas com o distanciamento. Obrigado, meu amado. Ó. Sabe o que é isso? Então, aí, diante do Senhor, nós lá estamos com 25 pessoas por culto, e é difícil, muito difícil, mas Deus tem sustentado a cada um de nós, e estamos pregando a palavra de acordo com aquilo que está no coração do Senhor. Cadê o microfone? Está falhando, não sei se tem algum problema na captação. Amém. Vocês me ouvem? Só vai ter que equalizar, mas isso o pessoal da mesa está por dentro. Sim, então, cadê os pais de Daniel? Estão aqui? Pronto. Louvado seja Deus. Laís, o nome da sua esposa? Os pais de Laís estão? Não. Mas vocês não tenham dúvidas que, além da igreja, os pais de Daniel são membros dessa igreja? São. Louvado seja Deus. Vocês não tenham dúvidas de uma coisa. O que Daniel e Laís testemunharam hoje é resposta de oração. Resposta de oração desta igreja. Resposta de oração da igreja a qual Laís fazia parte. Lágrimas e talvez noites perdidas dos pais. Prostrados diante daquele que é poderoso para restaurar vidas. Clamando àquele que é poderoso para ressuscitar mortos. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele não é religião. Ele é Pai, Criador, sustentador dos seus. Ele não é um Senhor que se limita ao tempo e espaço e a qualquer pandemia. Ele vai além de todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas, ainda que nos percamos como eles se perderam no caminho. E esse amor é tão grande que não importa o quanto tenhamos ido longe, Ele é poderoso para ir nos resgatar. Não importa o quanto tenhamos nos aprofundado, Ele é poderoso para ir lá e nos trazer de volta. E louvado seja Deus, e eu digo para você que é pai, que faz parte desta igreja, ou até mesmo de outra, da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é universal. Não desista dos seus, Deus ainda faz milagres. Porque o que aconteceu, e eu pude testemunhar aqui nesse altar, e chorava de lá enquanto eles testemunhavam, é milagre de Deus. É o maior prêmio para a igreja tem se perdido com o passar dos anos, buscando coisas, objetos, buscando ter, mas Deus não muda, Ele é imutável, e Ele ainda busca o ser humano. Ele ainda vai em resgate. Cada passo errado deles dois, o Senhor estava vigiando para trazê-los de volta. A cada conduta equivocada que eles tomaram, como tomara o filho pródigo, o Senhor foi ao resgate. E nessa parábola eu vi o pastor falando aqui, que foi o argumento bíblico que ele usou para como conselho, e louvado seja Deus que a nossa vida como pastor tem que ser baseada na palavra, e não em nenhuma outra conduta. A palavra de Deus é que nos direciona, a palavra de Deus é que nos dá norte. Ainda que o mundo diga que tenha evolução, que esse mundo pós-moderno traga novas ideias, para mim elas não valem. Para mim isso aqui é imutável. É bússola para a minha vida, manual do Criador. E eu sou a criatura, e aqui está como eu funciono. Quando eu me perco, quando é que Ele me encontra? As suas formas, e nós não podemos abrir mão. E nesta parábola, o personagem mais importante de destaque é o pai, e não o filho. Ela tem o título de parábola do filho pródigo, mas a atitude do pai é tremenda, do encontro,
doía o encontro. E tem uma parte interessante, pastor, que a Bíblia diz que quando o filho, louvado seja Deus, apontou de longe, o pai o avistou. Só conseguirá ver quando alguém está de longe quem está esperando. Se ele não estivesse esperando a volta, como vocês, pais de Daniel, estavam esperando, não iriam avistá-lo. O pai só avistou o filho, porque ele todo dia ia à porta e dizia, ele vai voltar. Porque é promessa de Deus. Deus não nos deu filhos para perdição. Assim está escrito na sua palavra. E ele se cumpriu. E quando o pai vê o filho voltando de longe, aí ele corre. Vai ao encontro. E não passa sermão. E não diz tudo que ele fez de errado. Mas o amor abraça. O amor aquece. O amor protege. O amor não desiste. Porque muitas vezes na vida, apesar de adultos e crentes e pastores, somos pródigos. E nos distanciamos da presença do Pai. É uma verdade. Eles estavam falando sobre relacionamento. A vida religiosa é diferente da vida de relacionamento. E o que nós cantamos é o que está faltando, André, e eu concordo plenamente com você, e Deus, através do seu Espírito Santo, estava te usando. O que está faltando em nós é o nosso coração arder. E nós cantamos, vem me incendiar. Está faltando o nosso coração se incendiar. Igual os discípulos no caminho de Emaús. Eles se perderam no caminho. Que caminho, pastor, se eles iam andando direito? Se perderam, não eram para eles terem retornado. Porque a promessa do Senhor era de ressurreição. Mas o tempo passa, não tinha se cumprido a promessa, e o que é que eles fazem? Voltam para a sua cidade, não era para voltar. Mas o Senhor vai ao encontro deles, voltando, discípulos, voltando para Emaús. E o Senhor vai ao encontro deles, e vocês conhecem a história. O tempo passa, vai escurecendo, e eles convidam Jesus para entrar, porque o caminho de volta é perigoso. E Jesus faz de conta que iria passar direto. E quando o Senhor, numa atitude, isso aconteceu com vocês dois, com certeza houve o partir do pão do Senhor, e vocês identificaram o vazio. Você não precisa conquistar dinheiro, você não precisa conquistar posição para ser pleno e completo. Você precisa de Deus para poder ter significado na sua vida. O homem sem Deus é um homem morto, na ilustração do irmão André, em relação aos peixes no mar. E quando Jesus fica com eles, que no partir do pão eles identificam que é o Senhor, eles fazem uma pergunta. Por acaso não ardia em nossos corações quando Ele nos falava das Escrituras? E é isso que está faltando em muitos de nós. O coração arder pelas Escrituras. A nossa música ser além de palavras cantadas pelos lábios. Ser o fruto de um coração que ama o Senhor. E aquele caminho que era perigoso para eles, já não se torna mais perigoso. A Bíblia diz que imediatamente eles voltam pelo caminho, na escuridão do caminho, para encontrar os outros discípulos e falar para os outros discípulos o que lhes tinha acontecido. Sabe por quê? Porque Jesus em nós é luz. Porque Jesus em nós lança fora o medo. Porque quando a chama do Senhor está ardendo em nossos corações, nós não tememos o mal, seguimos porque Ele vai adiante de nós. Ele está conosco porque é o Deus Emanuel, louvado seja o teu nome. Isso para mim foi tremendo, muito tremendo. E eu louvo a Deus por suas vidas, pais. Pela perseverança da igreja, que continuou amando. E para que outros jovens entendam que você não precisa passar pela mesma experiência que eles. Deixe o seu coração arder em Cristo Jesus. Essa é uma grande verdade. Aqueles exemplos que tem na Bíblia que são catastróficos, digamos assim, como o de Jonas, é para que nós não precisemos passar por eles. Porque muitos, pelo menos eu não, mas muitos querem também parar no ventre de um grande peixe para poder voltar ao centro da vontade de Deus. Mas eu não quero não, eu vi como aconteceu com ele e prefiro obedecer do que passar pelo ventre de um grande peixe. Mas a grande lição que fica para nós é essa,
que Deus é o Deus de resgate. Ele é o Senhor que nos restaura. E não é mérito nosso. Não é porque o Daniel toca, não é porque ele canta, não é porque eu prego, mas é porque ele me ama. Essa é a grande verdade. E louvado seja Deus. Também eu quero assim parabenizar a igreja por mais um tema excelente. Eu gosto demais dos temas que são propostos por essa igreja. Eu sempre converso isso com minha esposa. São temas inteligentes e que dão para ser seminários. Que quem gosta da palavra de Deus fica preocupado com o pouco tempo que tem para ministrar. Porque dá para você fazer um estudo longo. E aí, conversando com o André, ele me disse: pastor, a igreja adotou isso como um tema anual. Que bênção! Louvado seja Deus. Porque, amados, é uma grande verdade aquilo ali que está escrito. Que discipular é transmitir vida. É uma grande verdade. Eu anotei aqui o tema central: família, um lugar para o discipulado. Ei, pastor, como temos errado, hein? Se eu pudesse, eu colocaria agora toda a juventude lá fora, se não tivesse aglomeração, fecharia a porta. Nós, pais, ficaríamos aqui para tomar uma surra de Deus. Depois a gente pedia para eles entrarem. E por que ia fazer isso? Para não dar ousadia para eles, né? Para depois não estar dizendo assim: está vendo aí o que Deus falou para o senhor, para a senhora? Aí depois eles entravam, e aí deixava todos eles aqui dentro, junto com cada um de nós que somos pais, para eles tomarem uma surra de Deus e a gente assistir, dizendo: toma, neguinha, está vendo? Uma expressão bem baiana, sem nada pejorativo, mas num baianês. Porque como a nossa geração errou, protegendo demais essa geração que surgiu, como nós deixamos eles num casulo, não sei bem falar o que, numa bolha, que é um termo mais usual ultimamente, protegidos, para que eles não passassem por experimentos da vida, por situações difíceis da vida, e pudessem ser mais resilientes, ter maior compromisso com o Senhor e poder se destacar. Como nós erramos também na nossa vida religiosa, cheia de coisas a fazer, e sem tempo a nos dedicar. E assim como discipular é transmitir vida, você não tenha dúvida que para transmitir vida é necessário convivência. Não tem como você transmitir vida se você não estiver convivendo próximo à pessoa que você quer transmitir vida. Esse exemplo, aquela ilustração é fantástica. Há uma interligação. Tem que haver proximidade. Mas não tem como você transmitir vida e conviver junto se não estamos presentes. Vocês já observaram o que o mundo tem feito conosco? Trabalhar demais, estudar demais, porque cada vez mais é exigido você ser alguém para ter. E aí, de uma forma equivocada, nós pais pensamos: eu vou me desgastar, eu vou me lançar, para que eu possa dar para meu filho aquilo que ele não teve. Mas não é você dar para o seu filho aquilo que você não teve, mas é você e eu darmos aos nossos filhos aquilo que eles necessitam. E o que é que eles necessitam? Da nossa presença. E se nós temos o Senhor e estamos presentes, vamos transmitir a vida de Cristo que há em nós. Mas se não estamos presentes, não vamos conseguir. E aí o que é que nós fazemos? Substituímos presença por presentes. E presentes não substituem presença. Damos a eles tudo aquilo que nós um dia sonhamos e não tivemos capacidade, e agora temos. Enchemos eles de tudo aquilo que eles sonham e não têm nenhum esforço a fazer para conquistar, porque antes até uma nota na escola era necessário. Se você passar de ano, tem presente de Natal, e eu lembro como hoje. E aí a minha meta de passar de ano aumentava, o benefício todo meu, mas eu tinha um benefício duplo, mas eu só conhecia praticamente um, que era o presente do final de ano. Mas aí hoje nós substituímos a presença por presentes e não temos contribuído muito
com esta geração. Mas agora, para desfrutarmos da presença um do outro, estando no mesmo espaço, porque infelizmente hoje existem filhos órfãos de pais vivos que moram na mesma casa, e para nós desfrutarmos da presença um do outro, é necessário que possamos disponibilizar um para o outro algo chamado tempo, que cada vez mais em nossa família pós-moderna é escasso. Não temos tempo mais para nada. Mas no seminário eu aprendi uma coisa maravilhosa sobre o tempo, que tempo é uma questão de prioridade. Aquilo que nós priorizamos, nós reservamos tempo. O que não priorizamos, damos desculpa da falta de tempo. Então, para todos que são família aqui, independente se são pais ou filhos, ou se você ainda é pai e filho, porque mesmo sendo pai, você pode ainda ter os seus pais vivos, é necessário que essa palavra que define amor, chamada tempo, possa ser algo prioritário na minha vida e na sua vida. Família pós-moderna precisa de convivência, precisa de tempo, precisa disponibilizar-se um para o outro. Agora, e se a família deve ser prioridade para todos que a compõem, ela precisa estar na presença de Deus. Que maravilha quando nós temos uma família entregue um para o outro e todos na presença do Criador, na presença do Senhor Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso e não tem preço para cada um de nós. E nós precisamos fazer uma coisa. Eu queria até que o pessoal do louvor fosse se preparando para uma música que eu soube que eles conseguiram pegar, e eu agradeço demais, louvado seja Deus, porque essa canção fala sobre isso. Meus amados, a família precisa entender que cada um de nós somos responsáveis, e principalmente nós pais somos responsáveis por aquilo que será passado para o outro. E eu pergunto para você que é pai, que está aqui nesta manhã, qual o legado que você quer deixar na sua família? A engenharia, a psicologia, o direito, seja lá qual for a sua profissão, ou você quer deixar uma família cristã, um exemplo cristão? Olha, pai, vale muito, talvez você não tenha pensado nisso, mas vale muito o seu filho chegar, de onde quer que seja, da escola, da faculdade, até mesmo do trabalho, ou quem sabe de um lazer, e encontrar você meditando na palavra. Você pode pensar que não, mas vale. Vale muito o seu filho, talvez, acordar pela madrugada e ter uma necessidade fisiológica e, de repente, passar por um vão da casa. E ele sabe que aquele vão é o seu lugar de conversar com Deus, é o seu lugar de buscar a presença do Senhor. E você está lá, prostrado, intercedendo pela sua família, apresentando o seu filho ao Senhor, independente se ele está na igreja ou não, porque às vezes nós só oramos e apresentamos quando estão perdidos ou com alguma necessidade, enfermidade, e nós temos que fazer isso uma constância em nossas vidas. Apresentar os nossos filhos de forma constante diante do Senhor, para que Deus, com sua infinita graça e misericórdia, possa guardar, proteger. Isso vale muito, isso é legado. E esse tema que o Senhor trouxe a essa igreja, e eu estava ouvindo as ministrações anteriores, e uma delas, um servo do Senhor usado por Deus falou isso: é tempo de sairmos da teoria e irmos à prática. Eu conheço essa igreja de longos anos, e essa igreja é bem alimentada pela palavra de Deus, e louvado seja Deus por isso. Então é hora de praticar a verdade das Escrituras Sagradas e de vivermos isso que o Senhor tem para nós.
Eu posso trazer para você o exemplo de Josué. Você pode até abrir sua Bíblia aí, por favor, em Josué capítulo 24. Não é o tema da ministração, tá? Mas sentindo no meu coração. E meus amados, observem vocês que Deus é tremendo e Ele fala à sua igreja, Ele fala com o seu povo, e Ele nos traz desafios de vida, para que nós possamos viver intensamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E no capítulo 24, do versículo de número 14 até o versículo 25, tem um testemunho tremendo, mas eu não vou ler todo o capítulo. Eu vou ler até os versículos 14 e 15, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E trazendo para os dias de hoje, às vezes os nossos deuses são o dinheiro, os títulos das graduações, as posses para as nossas casas, e sem perceber estamos servindo a eles. E Josué tem uma postura bem interessante e bíblica. Se vocês querem ser assim, problema de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a visão dele na colocação do verbo não é apenas do dia de hoje, mas é do futuro. Que futuro e legado eu estou deixando para Samuel, meu filho, para que ele possa estruturar a família dele e a família dele continuar no altar, e os filhos dos filhos serem cristãos e perpetuar isso, porque um dia eu passarei. E assim sucessivamente ia acontecendo. Hoje, o berço do cristianismo hoje é islâmico, onde o cristianismo praticamente nasceu para o mundo, está dominado por uma outra religião. Países que experimentaram avivamentos, hoje são países totalmente voltados ao pós-modernismo, a práticas completamente contrárias à palavra de Deus. Onde está o problema? O que está acontecendo? Nós, igreja, precisamos deixar legado e viver além da religiosidade. Para isso é necessário que tenhamos um povo que tenha o coração ardendo pela palavra, suscitando a Deus, clamando ao Senhor que nos encha, que nos aqueça, que nos proteja, e que nós não tenhamos nenhum valor maior nessa vida a não ser o Deus Todo-Poderoso em nós, o poderoso Pai em nós. E aí nós veremos uma juventude que suportará a todas as dificuldades da vida. Vamos adorar o Senhor. Alguém que tem o seu lugar de adoração com o Pai, provavelmente um pai ou uma mãe, que nas mãos de Deus entrega a sua vida, que ainda à madrugada acorda e vai orar pelos seus. E eu aproveito e dou essa orientação também à igreja. Acorda pela madrugada e ora pelos seus. Sempre que o Senhor me acorda, eu vou até o quarto de meu filho, estendo as mãos sobre ele e o abençoo. Eu não preciso acordá-lo a ponto de tocar nele enquanto ele está dormindo, mas eu preciso cobri-lo de oração. Sempre tem um lugarzinho que nós pais temos de buscar a Deus, e esse lugar nós vamos direto, e lá o Senhor fala conosco na palavra, e é uma busca de oração e meditação, em que não tem nada que possa trocar isso, de ver 1000 gerações minha, 1000 gerações sua, servindo ao Senhor. Que herança maravilhosa poderemos deixar. Isso é discipulado.
Isso é viver em família, resgatar aquilo que o Senhor um dia nos ensinou na sua palavra. Mas sem mais delongas, eu não vou tratar tanto desses temas nessa reflexão, porque senão eu ficaria falando dessas reflexões. Eu lembro que uma vez o Senhor deu um tema para a nossa igreja, famílias restauradas, igreja saudável. Não sei se minha esposa lembra. A gente pensa o contrário, né? A gente pensa que é igreja restaurada, família saudável. Não, Deus é o Deus de restauração da família, porque a igreja é composta de... Podem falar, a igreja é composta de famílias, formando a grande família celestial. E às vezes nós perdemos essa prioridade de investir em famílias, da igreja ser uma igreja em família, de motivar para que a família esteja junta, preparada, estruturada. Hoje as igrejas são numericamente muito grandes e os pastores não têm condições de pastorear esse número grande de pessoas que tem. As famílias distantes acabam não desenvolvendo intimidade e não têm coragem de compartilhar algumas coisas, e aí ficamos sem a proteção devida. E quando esse tema surgiu na nossa igreja, nós observamos que precisávamos sim de cura, que as famílias precisavam de cura, que haviam mágoas que um trouxe, que o outro trouxe e se uniram. Imagine você, uma pessoa ferida se une a uma outra pessoa ferida e vai constituir uma família. Como é que começa essa família? Doente, ferida. Precisava de cura. Precisavam se encontrar. Precisavam compreender que aquilo que aconteceu com os seus antepassados, existe um Deus que é poderoso para fazer tudo diferente dali para frente. E infelizmente alguns hoje ainda dizem, puxei ao meu pai. Eu até esperava que isso fosse bom, desde quando eu puxasse ao meu pai celeste, e não ao meu pai terreno. Josué falou isso de uma forma bem enfática. Você quer servir aos deuses dos vossos pais, que estão para bem lá de longe daquilo que Deus tem para nós, lá na terra dos amorreus, além do Jordão? Problema de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor um novo padrão de vida. Então reúnam-se. Os lugares onde as mais numerosas famílias se encontram hoje em dia em cemitérios. Parentes que não se viam há muito tempo e no falecimento de um outro aí se encontram num momento de dor e tristeza. Está na hora da família se encontrar em momentos diferentes desse que é importante existir, sim. No momento de dor, é bom um consolar o outro, mas já passou da hora de famílias voltarem a se encontrar, a encontrar tempo para celebrar a vida, chorar a morte apenas. E o Senhor trouxe esse tema para despertar a família gloriosa para essa realidade de vida que nós necessitamos. Mas agora eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel. E nós vamos para o nosso tema. Desafios da juventude como igreja. Eita Jesus, que desafio, hein? Imaginem vocês, meus amados, que desafio. No mundo pós-moderno. É possível? O que é que vocês acham, sim ou não? Eu estou achando que não. É possível ser igreja no mundo pós-moderno? Sim, é possível ser igreja no mundo pós-moderno. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele vai transcendendo gerações. Ele continua o mesmo. Para nós, a história nos deu essa denominação de mundo pós-moderno. Mas para o Senhor, 1000 dias... Essa igreja conhece a Bíblia. 1000 dias é como? Então, para Deus, não importa quanto tempo passou. Ele ainda é um Deus atual. E o capítulo 1 diz assim, Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus.
e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda ciência e sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego, ou Abidênego, como queiram. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque ele veria os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. São vossos iguais? Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem os legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e o conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E, ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os outros que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Meus queridos e amados irmãos, essa é uma passagem interessantíssima da palavra de Deus. Não entrarei no mérito histórico, até mesmo porque o tempo não nos auxilia, e eu acredito que os irmãos devem almoçar hoje. Eu não sei se estão fazendo jejum, mas eu prometo que até antes da meia-noite a mensagem se encerrará. Vocês não fiquem preocupados em vai terminar à tarde. Até antes da meia-noite a mensagem encerrará. Então não se preocupe, porque 11h30 é antes de meia-noite, tá? Então fiquem tranquilos. Mas essa passagem traz para mim e para você características marcantes de um jovem de Deus, ou de jovens de Deus, em lugares de destaque e que se mantêm íntegros. O que é que mais prejudica hoje esta juventude, ou a nossa juventude? E eu tenho um filho com 22 anos de idade e sei bem, pois o acompanho. O que mais prejudica essa juventude, como um desafio de ser cristão, é não ser igual ao padrão que está estabelecido. Qual é que deve ser o padrão da juventude? O que o mundo propõe ou o que está estabelecido na palavra de Deus? O que está na palavra de Deus. Poxa, mas eu vou ser rejeitado pelas pessoas lá fora. Não.
Nós, eu e minha esposa, tivemos um grande desafio de fazer com que o nosso filho fosse influenciador e não influenciado. Porque conseguíamos ver nele uma tendência maior a ser influenciado pelo meio do que influenciar o meio. Nós queremos ser aceitos no meio em que estamos, mas não queremos influenciar o meio a ponto deles viverem uma nova vida. E por que isso? Porque muitas vezes eu não acredito que aqui está estabelecida a verdade. Aqui é a casa de Deus. A gente cantou nesse instante, né? Eu faço sempre questão, quando canto essa música, André, e esta casa é a tua casa. Eu sempre faço questão de mostrar que é essa casa. Porque a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E muitas vezes nós estamos associando a essa casa, a estrutura física, a esse templo, que é maravilhoso e é bom. O Senhor o criou para que possamos aqui nos alimentar dele e falar dele. A igreja serve para isso. Você se alimenta do Senhor, absorve o que Deus te deu e você sai da eclesia, chamados para fora, para irmos pregar a palavra lá fora. Jesus encontrou as pessoas fora dos templos, no seu ministério itinerante, andando, caminhando, pregando, visitando pessoas pobres, lugares que eram discriminados. Esse foi o verdadeiro ministério. A igreja serve para isso, para nos alimentar, para a gente sair. E hoje nós estamos com uma geração que cada vez mais está querendo moldar o comportamento da igreja ao comportamento do mundo, para que essa igreja possa ser aceita pelo mundo, mas essa igreja nunca será aceita pelo mundo. Porque o Senhor não a fez para ser compatível com o mundo, mas a fez para impactar o mundo, para viver na contramão desse mundo. Porque nela a palavra de Deus já está escrito que nós viveríamos dias difíceis assim. Pessoas amantes de si mesmo, querendo que as coisas acontecessem da forma com que pensam. Mas o Senhor trouxe a você, jovem, essa grande responsabilidade de, na sua geração, impactar a sua geração, vivendo diferente, fazendo a diferença. Não tem como você fazer a diferença vivendo igual. E sabe de uma coisa? Parece muitas vezes que o mundo já está cheio dele mesmo. As pessoas querem ver em nós novidade de vida, uma vida diferente. É por isso que de vez em quando você pode ouvir: irmão, até você, irmão, vigia. Vocês já perceberam que os nossos verbetes se tornaram populares? Vigia, irmão, está amarrado, glória a Deus. O povo todo está falando isso. Nós precisamos viver de uma forma diferente, como vivera Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Nós precisamos viver diferente. Esses jovens poderiam ter ficado maravilhados, sabe por quê? Eles estavam sendo convocados, apesar de ser retirados à força, para a maior universidade do momento, a Universidade da Babilônia. Eu estou na Universidade da Babilônia. Eu estou na maior universidade do mundo. Mas eles tinham algo maravilhoso, porque eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Eles tinham um legado de discipulado, que eram considerados nobres, que eram considerados doutos em conhecimento, pessoas que tinham um bom conhecimento, a ponto de mudarem de ambiente, mas não mudarem de postura. Isso chama-se integridade. E nós precisamos viver desta forma íntegra. Não é o meio quem me faz. Eu carrego comigo o Espírito de Deus. E onde quer que eu vá, esse Espírito está comigo, porque não habita em mim de aluguel. E com esse Espírito em mim, Ele me capacita a testemunhar na Babilônia, sim. A oração do filho ao pai, ela é tremenda. Ele diz: eu não te peço, ó Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vamos ter que conviver com esse movimento pós-moderno, com todas essas estruturas que foram montadas hoje, e o jovem vai conviver com ela. Vocês, o futuro.
Vocês precisam ter a consciência de que vocês são esse futuro. Mas como vocês serão futuro se não viverem o presente? E se o seu presente não for Deus? E se seu presente não for viver a plenitude do Senhor, o enchimento do Espírito de Deus, o derramar uma vida no altar? E muitas vezes nós ficamos buscando métodos para atrair a outra juventude. Quem é líder de juventude sabe disso, se desgasta ao extremo, orando, pensando, fazendo projeto, conversa com um, conversa com outro, coloca uma música mais embalada e tenta fazer teatro e traz um monte de métodos, e Deus não unge métodos, Deus unge homens. O Senhor não trouxe-nos aqui para poder ficar colocando um método ou outro para poder ser atrativo. A palavra de Deus é quem tem que nos atrair. A juventude precisa entender isso hoje. Uma vez Samuel, o meu filho, disse: meu pai, eu recebi um convite para ir com os amigos, era até aqui, no caminho de areia, aí comer uma pizza, tal, e tal, e tal, e tal. E o horário não era propício. Irmãos, e aí eu vou dizer para vocês, pais, se os filhos estiverem aqui, podem me pegar lá fora depois, que a gente se acerta, ainda mais agora que eu estou mais fortinho, não tem problema nenhum. Mas eu disse não. E ele ficou com uma cara, não ficou feio, que meu filho é lindo, né? Por mais que ele tente ficar feio, ele não consegue, né? Ele se enfesou todo assim, ficou... E aí eu disse: mas Rita, isso passa, mas nós não vamos deixar. Essas companhias não são para você. Colegas de escola que já na idade de 18 anos já estavam no comportamento que um menino cristão não tem. E eu disse não a ele. E ele ficou chateado. E depois eu fiz uma pergunta a ele: você já convidou alguns deles para ir à igreja? Até se for para ver você tocar, já que você é músico. Você já convidou? E não. Você sabe por que você não convidou? É porque você não tem convicção do que você vive. Se você tiver convicção de que o que você vive é o melhor para toda a humanidade, você convida, porque ninguém vive algo que é bom e deseja ruim para o outro. Então, talvez, jovem, você que está aqui, nesta manhã, entenda isso. Se você não consegue influenciar o meio da juventude em que você vive, é porque talvez lhe falte a convicção de que o que você vive é o correto, de que Jesus é real, de que a salvação existe e de que você necessita dela. Porque muitas vezes falta isso em nós e nós resolvemos dar uma passeada, experimentar outras coisas, ter um comportamento parecido com aqueles que eles têm para poder ser aceito no meio deles. Convide-o. E por que eu disse que vocês poderiam me pegar lá fora? Pai, está na tua casa, a autoridade é sua. Não também é resposta. Saiba disso. Hoje nós estamos vendo pais indo comprar roupa para os filhos, e aí depois vem a menina para a igreja com uma saia PP. Sabe o que é PP, irmão? Saia PP? Pouco pano. Aí assim, ó, se esticando para poder ver se a saia fica comprida. Se ela não tem idade para comprar sua própria saia, e você saiu com ela, você pai e mãe comprou, e ela está usando uma roupa curta, mas ela quer. Quando ela tiver independência, ela compre, mas enquanto estiver na sua casa, você vai determinar. E nós somos responsáveis por isso. Passamos uma dificuldade grande com o nosso filho. Minha esposa é testemunha. Num período onde os jovens começaram a botar um negócio de não sei nem como é que chama aquilo no tornozelo. Me ajuda aí, minha esposa é mais moderna do que eu, viu, irmãos? Tem um nome lá, e os meninos de lá da igreja andando com aquele negócio no tornozelo, um negócio feio. Você não vai usar isso, não. Ah, meu pai, não vai. Não vai. Olha como é uma postura de um menino cristão, com esse negócio aí todo colorido no tornozelo. Não tem como usar. Hoje ele olha para a gente e diz: pai, obrigado, porque eu ia ser ridículo daquele jeito. E pasmem, quase todos, se não todos que assim usavam, infelizmente hoje estão fora. Porque a igreja copiando o mundo. Então é um desafio, sim, mas como você será capaz de vencer esse desafio como Daniel e os seus amigos venceram? Se dobrando a palavra de Deus. Vocês eles foram chamados para poder se prostrar e comer das iguarias do rei. Mas o que foi que eles fizeram? Se recusaram. Se recusaram. Não tinha como se dobrar diante de um alimento que não é puro.
Por que eles se recusaram? Porque eles sabiam que parte daqueles alimentos eram consagrados. Estude um pouquinho a modernidade. Observem as suas fontes, as origens de alguns movimentos. Observem vocês o que está sendo oferecido, o que está sendo ofertado hoje nesse mundo. E aí, se você, observando isso, entender que não vem de Deus, fuja. Quem te ama, te aceita do jeito que você é. Você não precisa se moldar a padrões de alguém para ser aceito por este alguém. E aproveito e falo isso, principalmente para vocês mulheres. Não comprem amor. Eu vejo muitas meninas cristãs tentando ser aquilo que o rapaz quer que sejam. Se alguém te ama, não vai querer mudar você. Vai te aceitar do jeito que você é. E vocês juntos vão encontrar um padrão para o convívio a dois. Muitas pessoas hoje têm se anulado assim, e a nossa juventude tem se anulado assim e tem se perdido cada vez mais. E se vocês observarem, o chefe dos eunucos, o Aspenaz, ele quis mudar os valores daqueles jovens. Ele teve essa tentativa de mudar os valores. A Babilônia queria que eles esquecessem do seu passado e se moldassem à vida nova que estava sendo proposta para eles, que para a Babilônia e os seus reis era a melhor vida que tinha. Mas eles não se dobraram. Trouxeram para eles novos nomes. Quem é jovem aqui sabe. Você se associa com um grupo, daqui a pouco você tem um apelido. E geralmente é pejorativo. Quase todos, cadê o Daniel? Daniel está lá fora. Quase todos que saem, que vão dar uma passeada lá fora, quase todos, não demora muito tempo, estão com um brinquinho. Não sei se aconteceu com o Daniel. Aconteceu, Daniel? É? Porque tentam nos descaracterizar para poder colocar uma marca em nós e dizer, não tem volta para você. Ou até para te mostrar em determinado momento, olha como você está gatinho. Aí vão surgir os elogios, né, das meninas para os meninos. Você está gatinho, você está uma delícia. Porque o único objetivo é atrair, é fazer com que você esteja sendo aceito naquele meio. A postura desses jovens aqui mostram que eles estavam lá na Babilônia, como se hoje fosse os Estados Unidos da América, lá no centro de controle da economia mundial, lá onde a evolução chega e as grandes conquistas, entre aspas, acontecem. Mas eles entendiam que o alimento que eles receberam, que o rótulo que eles tinham e que a vida que lhes era antes proposta, não tinha nada que os atraísse e pudesse trocar por aquela vida, porque eles entendiam que o caminho, a verdade e a vida estava em seguir ao Deus de Israel. Mas, infelizmente, hoje nós não temos a mesma postura. E entendam que os nomes bíblicos, se vocês observarem, tinham fundamentos. Olha, Daniel significa Deus é meu juiz. Deram o nome para ele de Beltesazar, que significa Bel, proteja o rei. Bel era um deus babilônico. Observem os irmãos. A Ananias significa Jeová é misericordioso. E ele passou a ser chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. A Misael, que significa quem é como Deus, deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus, mais um deus babilônico, tentando modificar a identidade. Esse é um grande objetivo do mundo, fazer com que nós percamos a nossa identidade. E aí você precisa saber quem é você em Deus, quem é Deus para você, e você só vai saber isso se houver relacionamento, se houver profundidade. Se a sua vida com Deus, como bem testemunhou Daniel e Laís, for uma vida não de religiosidade, de cumprir com ritos, de ir e vir à igreja,
mas de ter intimidade com esse Deus, de buscá-lo, de se prostrar diante dele, de meditar na tua palavra, de andar com quem anda com ele, de fazer com que isso seja uma prática de vida saudável. Quem são os seus amigos, jovens? São aqueles que te conduzem para um melhor lugar, um lugar de alegria, que é diferente de euforia. E o que mais hoje nós observamos que a juventude vive é euforia, é algo que precisa que vem de fora, que precisa que venha de fora, para produzir dentro alguma coisa que nos estimule. Só que quando isso passa, acabou. Volta-se à realidade. Mas a alegria que a Bíblia fala, ela vem do Espírito, é fruto do Espírito, está dentro e não depende de fatores externos, ela está em você. E é isso que confunde o mundo, que pessoas que estão passando por dificuldades, servos do Senhor, estão na peleja, estão na luta, estão no sofrimento, mas têm ainda alegria, e as pessoas não entendem o porquê, mas é porque ela é fruto do Espírito e vem de dentro, e não precisa de algo de fora. Aí nós observamos as postagens, hoje somos muito mais midiáticos do que realistas. Se o mundo fosse o mundo das redes sociais, oh amados, não tinha tristeza, não tinha dor, era só sucesso. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade. E também Azarias, que significa Jeová ajuda, trocaram-lhe o nome para Abednego, ou Abednego, como é mais conhecido por nós, cujo significado é servo de Nego, que era também uma entidade lá da Babilônia. Então, meus amados, seus nomes foram trocados e vinculados a divindades babilônicas. Só que a Babilônia mudou o nome deles, mas não conseguiu mudar os seus corações. E por quê? Porque já estava ocupado pelo Deus de Israel. Aleluia. Porque já estava preenchido pelo Deus de Israel. Um dia perguntaram a uma garotinha, numa ilustração, perguntaram para a garotinha assim: garotinha, se o diabo chegar agora e bater na porta do teu coração, o que é que você faz? Aí ela falou assim: eu abro. Aí o pastor ficou assustado: abre, abro, porque quando abrir a porta do meu coração, ele vai ver Jesus lá dentro e vai sair correndo. Aleluia. Será que nós hoje estamos assim? Com os corações tão voltados para Jesus, a ponto de não ter medo desse coração estar preenchido? Ainda que mudem o nome, ainda que nos chamem por um apelido, ainda que tentem nos descaracterizar no físico, o Senhor está em nós. E quando o Senhor está em nós, nós não aceitamos e rejeitamos, porque sabemos quem somos em Deus. Você, jovem, não precisa da aprovação do mundo. Você precisa da aprovação daquele que é Senhor da sua vida. E Ele tem os meios e métodos para que você possa andar, que é a sua palavra. Esses jovens entenderam que essa batalha que eles viviam, ela não era uma batalha no corpo, era uma batalha na mente. E hoje não é diferente. A minha e a sua mente são bombardeadas. Tanta mentira você vê, e é tão propagada, até que nós possamos aceitá-la como uma verdade. Eu não vou lutar contra isso, eu vou ceder a isso. Só que não. Nós cremos que a verdade absoluta está contida na palavra de Deus. Então não era uma luta para a preservação da vida, mas o que aqueles jovens enfrentaram era uma luta para a sua firmeza na fé. Pai e mãe, vocês não vão trancar seus filhos em casa, mas em casa vocês vão dar a ele o alimento necessário da palavra de Deus, para que eles possam sair, voltar e não se contaminar. Esse é o grande desafio para essa juventude. Se encher da palavra para não ser contaminado o que vem fora desta palavra. Ter uma postura de vida para que não seja diferente, igual ao mundo, mas para que seja diferente vivendo como cristãos. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. E eu não conhecia Jesus. E havia núcleos evangélicos.
Hoje, eu não sei dessa geração, hoje eu já tenho 50. Nem parece, né, irmãos? Mas já tenho 50. Poxa, eu esperei que a igreja dissesse eu vou falar de novo. Hoje eu já tenho 50, nem parece, né, irmãos? Muito obrigado, irmãos, isso me ajuda muito. E pelo que eu vejo com Samuel, na faculdade que ele cursa, não há mais. Não há mais núcleos. Nós passamos por uma batalha dessa no período de ensino secundário, né, de nível médio. E falei para eles, um dos nossos filhos adotivos, com quem você tem andado? Procure para ver se tem algum cristão lá no meio, na sua sala. Eles acharam uns 3, montaram um grupo que cresceu, foram achando outros, se solidificaram, foram para missões, foram juntos se fortalecer, porque antes estava se perdendo, namorando, se prostituindo. Mas quando encontrou um grupo, conseguiu se fortalecer, porque juntos nós somos mais fortes. Então eu falo para você que é jovem, que está aqui me ouvindo nesta manhã, associe-se a quem também serve a esse Senhor. Os desafios são inúmeros, eu anotei inúmeros, mas o tempo não dá para que possamos compartilhar de todos eles. Mas eu quero só te deixar claro para você, que não há como te dar uma lista, uma receita, para que você possa olhar, esse aqui eu vou vencer como? Esse aqui eu vou vencer como? Eu te digo de uma forma geral, mergulhe no Senhor, que Ele, através do Espírito, te dará algo que esses jovens tiveram, discernimento, para poder saber bem o que viria de Deus e o que não viria. E mais, seguindo, vocês vão ver que Daniel é usado por Deus para poder desvendar sonhos, que é o texto que acabamos de ler, diz que Ele deu a ele, além de sabedoria e conhecimento, visão, esse dom de visão e revelações, e ele se aprofundou cada vez mais. E em determinado momento ele viveu essa experiência tremenda de entender, eu não sei o que, a cabeça daquele rei, não dá para entender, chamar alguém para adivinhar o que foi que ele sonhou e interpretar a adivinhação do que foi que ele sonhou. Imagine vocês, né? Olha, pastor Dailton, eu sonhei com alguma coisa, mas não sei o que é não. Então eu quero que o senhor venha aqui e diga o que foi que eu sonhei e interprete o que foi que eu sonhei. Não dava para entender. Mas Deus deu a Daniel essa capacidade. E aí ele foi colocado numa posição melhor. Ele foi colocado e pediu e intercedeu para que seus amigos pudessem ter uma posição melhor lá na Babilônia, mas ele não mudou, não se prostrou, não obedeceu ao rei. E foram feitas várias tentativas para que eles se dobrassem diante do Senhor, ou diante dos reis da Babilônia, diante do próprio rei Nabucodonosor, e ele não se dobrou. Mas chegou um momento em que algo tremendo aconteceu na vida daqueles jovens, e eu gostaria de falar para muitos, baseado no testemunho de Daniel. É o Daniel. Olha o texto, olha a figura, olha o testemunho, olha a testificação. Chegou um momento que os chamados Mesaque, Sadraque e Abidnego precisavam ter a sua própria experiência. Daniel teve a sua e os convocou, e os levou para uma posição mais alta. Corria o risco de morte, mas Deus deu a ele a capacidade de interpretação dos sonhos. E não morreu, nem ele, nem todos os magos e adivinhadores da Babilônia. Deus usou ele como elemento de livramento para os outros. Mas chegou um momento que aqueles 3, seus amigos, precisavam passar pela experiência do Deus vivo. Porque muitos de nós vivemos baseado no testemunho dos outros. Louvado seja Deus pelo testemunho que nós ouvimos aqui nesta manhã. Mas o que Deus traz ao meu coração neste momento é dizer para você, você precisa da sua experiência com o Senhor. O momento de vivermos, já basta. Não dá mais para vivermos na superfície. Precisamos mergulhar mais fundo no Senhor. Deus tem algo mais para nós. O Senhor tem muito mais para dar a cada um de nós. Então, jovem, ouviram o testemunho de Daniel e Laís? Deus tem algo para você. Mesaque, Sadraque e Abednego precisavam passar pela experiência deles. Se mantiveram firmes e foram levados à fornalha.
E aí nós aprendemos uma coisa: servimos a um Deus, nos desafios da juventude, que nem sempre vai nos livrar da fornalha, mas sempre vai estar na fornalha conosco. Às vezes a igreja moderna só quer falar do Deus que livra, Ele não vai nem deixar você chegar lá. Mas como o nosso amor vai ser provado? Como a nossa fé vai ser provada se não passarmos pela experiência profunda? Nós precisamos passar pela experiência. Precisamos sair da condição de ouvinte e sermos praticantes e termos a nossa experiência com o Senhor. E o Senhor permitiu que aqueles 3 jovens que chegaram a postos maiores, por causa de Daniel, que os puxou, e não tem nada de errado nisso. Mas Deus sabia muito bem que eles precisavam ser firmados numa experiência tremenda com Deus. E essa experiência tremenda foi essa: eles foram levados a uma condição de se dobrar mediante as posturas babilônicas. Mas eles disseram não. Mas se vocês disserem não, a penalidade é grande. Eu aceito a penalidade. Morrer com Cristo para mim é lucro, mas me dobrar diante do pecado nunca. Sabe por quê, amados? Essa é a pior morte que tem, o pecado. Porque a morte física, se ela for com Deus, é garantida a salvação. Mas o pecado nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus. E essa é a pior morte que o homem pode experimentar. Essa é a pior doença do mundo. Não é a AIDS, não é a Covid-19, mas é o pecado. Porque o pecado leva o homem à morte espiritual, à morte eterna. Mas a vida com Deus nos leva e nos garante a salvação. E aqueles meninos foram à fornalha e passearam na fornalha, andaram na fornalha, porque o Senhor estava com ele. Eles não tiveram nenhum tipo de queimadura, porque o Senhor era com eles. Eles não tiveram uma dificuldade de poder caminhar, porque o Senhor era com eles. Então, jovens, Daniel e seus amigos não permitiram que o ambiente, as circunstâncias e as pressões do mundo moderno da sua época mudassem a sua conduta. Que você possa fazer a mesma coisa, se aprofundando em Deus, tendo experiências com o Senhor. Fala a Deus na sua oração: Senhor, eu quero ir mais fundo em Ti. Eu não quero ficar com água nos tornozelos. Eu não quero ficar com água na minha cintura. Eu não quero ficar com água no meu tórax. Eu quero me aprofundar em Ti, a ponto de ser levado pelas Tuas águas, de não ter mais chão para eu pisar e ser conduzido pelo Teu Espírito, de não ter mais como eu mesmo controlar a minha vida, mas a minha vida ser controlada por Ti. Esse tem que ser o desejo do coração da juventude, ter uma vida intensa com Deus. Isso não vai lhe tirar desse mundo em que nós vivemos, mas vai fazer você viver nesse mundo e testemunhar de que existe um Deus que é real, Deus da juventude, que usa a juventude na sua geração, e que essa juventude pode ser boca de Deus na sua geração. Impacte esse mundo com o Deus da sua vida, sendo exemplo de jovem, sendo exemplo de vida cristã. Nós não precisamos ser aceitos por padrões determinados que são antibíblicos, mas sim levar outros, através da nossa vida, da conduta da nossa vida, melhor dizendo, a conhecer a Deus. Aqueles jovens se firmaram na verdade, batalharam na defesa da fé, mantiveram sua consciência pura. Eles tinham consciência que pertenciam e serviam a outro reino, mesmo cercado de vozes que os orientavam constantemente a fazer o contrário. Daniel e seus amigos não negociou valores. Eles não se corromperam, porque não negociaram valores. Valores, princípios são inegociáveis. Como diz o pastor Cláudio Duarte, eu negocio a minha casa, eu negocio o meu carro, mas eu não negocio a palavra de Deus.
ela é absoluta, ela é real, e ela tem total domínio sobre a minha vida. Aqueles meninos não se mundanizaram, eles tiveram coragem para ser diferentes, mesmo quando foram pressionados a se contaminar. Mesmo quando não era vigiado, e quando estavam correndo risco de vida, se mantiveram firmes. E eu encerro dizendo para vocês, não espere seu pai estar perto, sua mãe está perto, seu pastor está perto. Deus sempre estará perto e vendo tudo o que você está fazendo, e vendo tudo o que eu estou fazendo. Às vezes o nosso comportamento vai assim. Tá tudo bem, tem gente me olhando, me comporto de um jeito. Não tem ninguém me olhando, me comporto do outro. Não negocie princípios, ainda que você esteja no lugar mais evoluído do mundo, com as pessoas que detêm o maior conhecimento do mundo, com os aplausos que podem estar sendo direcionados para você. Não queira ser aceito na terra. Desejo no seu coração ser recebido nos céus. Assim tem que ser a vida de um jovem cristão. E você pode ser diferente, fazendo a diferença onde você está. Hoje, desejamos um mundo melhor, não é verdade? Quem não quer um mundo livre de pandemia? Quem não quer um mundo livre de violência? Só que Deus quer nos fazer melhor para vivermos nesse mundo. Desejamos sempre que o outro mude, sempre que as coisas mudem. Mas o Deus que nós servimos sempre vai nos fazer olhar para nós. Deus quer que mude você e não o outro. E foi você que Ele trouxe aqui para ministrar. E Ele tem seus meios. Do jeito que Ele resgata um, não é o mesmo jeito que Ele resgata outros. Ele opera maravilhas no meio do seu povo. Ele fala com os seus. Ele traz resposta. E Deus unge métodos, Ele unge homens. E tempo é uma questão de prioridade. Então deseje ser ungido por Deus. Priorize Deus e consiga tempo para Deus. Na minha congregação, uma jovem, ocupando a vida dela inteira, com trabalho, formação acadêmica, foi perdendo tempo para Deus. E quando acordou, mesmo sendo orientada, continuou desse jeito. Semana inteira longe, não congregava, não tinha tempo de meditar, um cansaço terrível. Para nós que somos da periferia, maior ainda, de distância, dificuldade de transporte. Aos domingos, porque trabalhava, acho que até os sábados, aos domingos não tinha tempo, porque tinha que fazer as coisas da faculdade. E quando acordou, já tinha se perdido e já tinha perdido até mesmo o filho, que era membro da igreja e do ministério de música, porque não era pulado em casa, porque não havia tempo para compartilhar de vida, porque não tinha como acompanhar um filho no momento de oração, de meditar na palavra juntos. Mas você, jovem que está aqui, que não consegue falar com Deus, Ele traduz silêncio. Ele ouve o silêncio do seu coração. Ele é colecionador de lágrimas, como diz o Anderson Freire em sua canção. Ele é o Senhor que não desistiu de Daniel e Laís e não desiste de você também. E você que está aqui ainda não tem uma aliança com o Senhor, saiba. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há nada nesse mundo que se compare a ter a vida entregue ao autor da vida, para que Ele conduza,
E não há nada mais gostoso do que ser conduzido por aquele que quer o nosso bem, por aquele que nos ama, por aquele que, antes de formar a cada um de nós, formou todas as coisas para que pudéssemos desfrutar. Então entrega a tua vida para Ele. Ele é Senhor absoluto. E firmado nele, poderemos estar. Os desafios são grandes, mas maior é o que está em nós. Ele é o Deus que nos leva a vencer desafios. Fornalha, cova dos leões, elas são diferentes na nossa geração. Mas o nosso Deus ainda é o mesmo. E Ele não muda. Amém? Pode fechar os seus olhos. Eu não sei quem é da mesma família que está aqui hoje, também não precisa se levantar a mão. Mas entenda que Deus não trouxe esse tema à toa. Ele trouxe para vos unir. Para que você não perca a valorização que tem a família. Porque família é lugar de discipulado, sim, é lugar de transmitir vida. Hoje nós estamos cheios de casas e está faltando lar. Porque num lar tem harmonia, num lar tem paz, num lar tem perdão, num lar tem convicção de que ali habitam imperfeitos que precisam do perfeito, o Senhor Todo-Poderoso. Mas ali também tem uma grande responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de cuidar do seu filho. Não é minha como pastor, mas é sua. O seu primeiro ministério é a sua casa, é a sua família. Aí na sua casa, a vida pode ser reproduzida, e a vida de Cristo. E Deus te chamou para ser multiplicador, para você propagar isso. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse tema tremendo que o Senhor trouxera. Família é lugar de discipulado. E há um desafio grande do jovem como igreja, viver nesse mundo pós-moderno, cheio de tentações, de coisas que aparentemente nos produzirão bons efeitos, mas como a tua própria palavra nos diz, o final delas é morte. Mas nós acreditamos também que o Senhor é Deus presente, permanente, o Deus Emanuel, Deus conosco, e que o Senhor não abandona os seus, e que o Senhor capacita os seus, como capacitou a Daniel, a Azarias, a Misael e a Ananias, a estarem, ó Deus, na Babilônia, num lugar desenvolvido, na maior universidade do mundo, no centro do mundo, num lugar onde ficou conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo, mas eles se iludiram com o que estavam vendo, ou até mesmo com o que poderiam desfrutar, porque a tua presença para eles era o que mais importava. Estar na tua presença era o que mais importava, estar fazendo a tua vontade era o que mais importava, e nós aprendemos com eles que princípios e valores nós não negociamos, nós seguimos. E ainda que o preço seja alto, ainda que sejamos colocados no vale da sombra da morte, temos a convicção de que o Senhor é o Deus de todo livramento. E o que nos importa é seguir fiel ao Senhor. Nós queremos experiências contigo, Senhor. Nós não queremos ficar apenas lendo histórias, ouvindo testemunhos, queremos viver mais de Ti. Queremos mergulhar mais a fundo, Senhor. Nós não queremos ficar no superficial, nós queremos mais de Ti. Senhor, Tu tens mais para dar a nós. Aquece-nos com a Tua palavra, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que possamos testemunhar do Senhor onde quer que estejamos. Nós não queremos ser uma igreja morna, nós não queremos ser uma igreja fria, nós queremos ser a igreja viva do Senhor Jesus, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E é possível sermos usados pelo Senhor na nossa geração. Então desperta a juventude, Senhor, em nome de Jesus.
para que essa juventude possa testemunhar de Ti, glorificar o Teu nome e ser usada pelo Senhor na sua geração, Pai. Porque o Teu Espírito é o mesmo, o Senhor só procura quem esteja na brecha para ser usado. Então, juventude do Senhor, levanta a tua mão, só a juventude, e receba em nome de Jesus uma palavra profética que vem do coração do Senhor para o seu coração. Vocês testemunharão do Senhor na sua geração. Vocês não precisam copiar, te pedindo para copiar, porque o seu modelo está estabelecido na palavra de Deus. Vocês não precisam de vestes que não sejam as vestes espirituais, porque cheios do Espírito, revestidos pelo Espírito, Ele trará para vocês a forma, o jeito, o tamanho, a cor, a compostura, a vida, porque o Espírito é Espírito de vida e não de morte. Não se dobre diante das pressões, se dobre diante do Pai eterno, do Deus tremendo, do Senhor quem te formou, te criou, te separou, e do Senhor que nesta manhã mais uma vez te unge, para que você possa ir e ser usado por Ele, cheio do Espírito dEle, a ponto de transbordar e atingir quem está do seu lado, e ver pessoas que são seus amigos e que tinham práticas diferentes, alcançados por esse Espírito através da sua vida. Que no nome de Jesus, aqui dessa igreja, se levantem jovens que impactem a sua geração com vida, com testemunho, com unção de Deus, com o poder que emana do alto, o poder que nosso é dele, mas que nós queremos e desejamos e devemos orar para sermos usados por Ele. Ore para que você seja usado por Deus na sua geração. Deseje ser usado por Deus. Anseie ser cheio desse Deus, jovem. Aceite esse desafio. Esse é o maior desafio que você enfrentará. Ser cheio desse Deus na sua geração e impactar outras vidas. Para que onde você chegue e diga: ali lá vem um jovem Deus. Ali vem uma jovem de Deus. O ambiente está pesado, mas vai mudar, porque Ele está chegando, e Ele traz consigo a luz, e Ele traz consigo a paz, e Ele traz consigo algo que nós não conseguimos entender, mas estar nele. Deseje isso, jovem. Aceite, não uma lista dos desafios do mundo pós-moderno, mas esse grande desafio que vai ser servir a Deus na sua geração, entregar-se para Deus na sua geração e ser usado por Deus na sua geração. Você impactará o mundo, e eu creio nisso, meu Pai, e tudo isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, agradeço a oportunidade, e eu convido a quem é de direito a estar assumindo a palavra, poder sentar. A igreja. Deus abençoe você, abençoe jovens. Siga. Eu tenho aprendido isso. Eu quero ser usado por Deus, e eu oro para ser usado por Deus, e eu ensino para que sejam usados por Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Que bom, hein, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu vou sair daqui mais crente ainda, mais voltado para Deus ainda. Uma vez o próprio Jesus perguntou aos apóstolos, né? Vocês não queriam ir embora. Aí Pedro disse: para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida. Então nós temos que voltar para Deus. Está difícil? Se volta para Deus mais ainda. Eu estava ali ouvindo o pastor, aí
minha mente assim trabalha assim muito. Que às vezes a gente, por exemplo, eu tem um pouco tempo que eu cheguei, meu pai conversando comigo, ele me pediu perdão. Pela forma que ele nos educou, nos criou. Eu disse, pai, eu é que te agradeço pela educação que o Senhor nos deu. Se hoje eu sou o que sou, o Senhor tem uma grande parte nisso. Porque às vezes quando a gente está debaixo da tutela dos nossos pais, nós não entendemos o porquê da severidade, o porquê da rigidez, o porquê de muitas vezes a gente ouvir não dele. Mas depois que as coisas se invertem, a gente começa a entender um pouco mais isso. Então eu que agradeci a ele pela educação que ele me deu. E ele era coroa rígida. Assim, amados, talvez você não tenha uma referência de um pai ou de uma mãe para agradecer a ele a educação, o apoio, o sustento. Mas tem um texto na palavra do Senhor que o próprio Senhor diz assim: pode uma mãe se esquecer tanto do seu filho que cria? Aí o Senhor diz: pois ainda que ela venha se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ele é o nosso Pai. A maior parcela de nosso sucesso, de nossas vitórias, vem dele. Nossos pais terrenos, eu como pai e vocês como pai aqui, temos nossa participação e influência muito importante na vida dos nossos filhos. Muito. Não só no conselho, mas também no exemplo em casa. Mas a maior de todas é a opinião dele, a educação dele que está contida aqui nesse livro. Josué, que disse que escolheu servir a Deus, Deus já havia dito a ele lá atrás: não se aparte do livro dessa lei, não se desvie dela, medita nela de dia e de noite. E Josué foi vitorioso pelo fato de ter sido fiel a Deus, nosso Pai Celestial. Ele te ama e esse livro é um manual de vida para todos nós. Estava conversando com a irmã Silvana hoje de manhã ainda, ela dizia que a maior de todas as coisas que nós devemos ter é agradar primeiramente a Deus, nosso Pai, e depois aos homens. E é uma consequência: se você agrada a Deus, você vai estar agradando os homens, na sua postura, na sua seriedade, na palavra que você diz, no olhar dos teus olhos, no sorriso da sua boca, na vida de fidelidade a Deus, você vai contagiar multidões. Então, família, projeto de Deus, congresso da família, mês de julho, como todos os anos estamos aqui, e graças a Deus, família desse homem aqui, pastor Deodato. Eu estava falando com ele ali, ele pode vir outras vezes, mesmo sem ser convidado, ele só vem quando a gente convida. Eu disse: primeiro, quando você quiser vir, quero levar uma palavra, a gente muda toda a programação e deixa ele aqui, né? Eu sinto que o tempo sim foi curto, né, para ele estar aqui ministrando mais, mas Deus sabe todas as coisas. Aquele relógio não está funcionando não. Graças a Deus. Quero comunicar a vocês que de sexta para sábado nós vamos de novo acionar as 24 horas de oração com toda a igreja, ok? A igreja já está sabendo como é que faz. Os horários que você escolheu vão ser os mesmos, né? A não ser que você queira mudar, mas de preferência não mude. O propósito: congresso da família, orar pelos nossos familiares, pelos familiares dos nossos convidados. Puxa, vocês são nossos convidados e nós já vimos orando por você há algum tempo. E graças a Deus você está aqui hoje. Deus ouviu o nosso clamor, nossa oração. E você vai sair daqui abençoado por Deus. Muito mais ainda do que você imagina. Você vai encontrar a sua casa mais abençoada ainda. Você crê nisso? Então, para a igreja, né, os propósitos de oração, congresso da família, que é o último domingo que vem, né, é o fechamento. Os nossos familiares, nossos convidados, esses que estão aqui, e agradecer a Deus pelas respostas às nossas orações. A gente agradece mesmo sem ter recebido,
Não recebi ainda, Senhor, mas eu já estou te agradecendo. Porque a resposta de Deus para as nossas orações sempre são boas, mesmo quando Ele diz não. Não é não? No momento a gente não entende, mas lá na frente, rapaz, bem que Deus não ouviu. Se ouvisse, né? Então, nós estaremos agradecendo a Deus pelas nossas orações, pelas respostas de Deus às nossas orações. Ok? Vamos ficar de pé. Cadê? Sexta-feira, meia-noite de sexta, inicia-se, né, o primeiro grupo, né, de 15 minutos de oração até a meia-noite de sábado, quando todo mundo, né, ora ao mesmo tempo. A igreja toda ora ao mesmo tempo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Certo? Então, meia-noite de sexta-feira inicia o primeiro grupo. E meia-noite de quinta está encerrando, na verdade. Quando a gente entra 15 para meia-noite de sábado, a gente está junto, fechando, para quando dá 0 hora, a gente completou 24 horas de oração, a igreja toda orando. Amém? Muito bem. Nós temos aqui 2 pedidos de orações, pela Patrícia Silva Braga, né, que está com um nódulo, né, no seio, e vamos orar também pela família de Carlos e Raimundo. Feche teus olhos. Pai, encerramos aqui esse terceiro domingo de congresso. Pai, como é bom estarmos aqui, Senhor. Bem disse o salmista, vale mais um só dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. E isso nós provamos nessa manhã. E eu sei que muitos dos nossos convidados que aqui estão, Pai Santo, estão aqui pela primeira vez, talvez nunca ouviram o que ouviram aqui, Senhor Deus, através do teu servo, pastor Deodato. Nunca, Senhor Deus, te tira esse calor do teu espírito no momento da adoração, do louvor, Pai Celestial. Pai, que isso surta um efeito forte na vida deles, Pai. Para que eles possam, Senhor Deus, se voltar um pouco mais para Ti, Pai, a ponto de Te conhecer melhor, como foi dito aqui, mergulhar. Não mais superficial, ter um conhecimento mais profundo de Ti, do Teu amor, dos Teus mandamentos, dos Teus conselhos, Pai Santo, para todos nós, que eles possam se voltar mais para Ti, Pai Santo, como filhos, como eles consideram que são, Pai. Um filho é parecido com o Pai, um filho ouve o Pai, um filho obedece ao Pai, um filho, Senhor Deus, depende do Pai, e nós, Senhor Deus Santo, precisamos ter disso, para que em tempo algum não venhamos nos afastar de Ti, Senhor. Estarmos debaixo das Tuas asas, assim estaremos seguros. E se viemos passar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está ali conosco. E ainda assim, Deus, que o choro dure a noite inteira, a alegria vem ao amanhecer. Porque é pelo fato, Pai Santo, de nós somos aqui crentes, que nós somos aqui igreja, Pai Santo, evangélicos, Pai, que não passamos por dificuldades, passamos muitas, assim como todo mundo, mas nós temos a esperança da vitória lá na frente, de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos dá estrutura, Pai Celestial, e é nessas dificuldades, Pai, que nós vamos demonstrando também que Te amamos do mesmo jeito, mesmo o Senhor dizendo não, mesmo o Senhor permitindo algumas coisas ruins acontecerem na nossa vida, nós continuamos Te amando, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada uma dessas famílias aqui representadas. Temos, Senhor Deus Santo, colocado diante de Ti um propósito, Pai, nesse mês. E cada um deles, Senhor Deus amado, que tem colocado esse propósito diante de Ti, aquilo que eles querem, Pai, para a sua casa, para a sua família, Pai, mais uma vez. Oramos e pedimos a Ti, Senhor Deus, e eu peço que o Senhor ouça e abençoe cada um deles, Pai, nesse propósito que eles, Senhor Deus Santo, colocaram diante de Ti, aquilo que eles mais desejam para a sua casa, libera, Pai, abençoa, supre, entra com providência, mostra a Tua glória, Pai, providencia, Senhor Deus Santo, algo poderoso, Senhor Deus amado, impactante na vida deles, para que eles também testifiquem que o Senhor é um Deus de perto e não de longe, que o Senhor é um Deus que nos ama, que quer o melhor para nós, Pai Santo, e que deseja que nós nos aproximemos dEle. Seu amor é tão especial, Senhor, que diante de toda a Tua glória, de toda a Tua majestade, o Senhor ainda se importa conosco. E olha como nós somos, Senhor, pessoas assim tão inconstantes, cheios de falhas, cheios de erros, Senhor Deus amado, e às vezes nos julgamos autossuficiente, independente de Ti, Senhor, mas ainda assim, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua buscando chamar a nossa atenção, Pai Celestial, e aqui nós atendemos.
e queremos corresponder a Ti, Pai. Queremos nos submeter a Ti, obedecer aos Teus mandamentos e desfrutar de todas as Tuas bênçãos que o Senhor tem para a nossa família, que sejam todas elas liberadas nesse momento sobre a vida de todos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, clamo, Senhor Deus Santo, pela família de Carlos Alberto Martins Freire de Carvalho e Raimuci Matos Ribeiro, Pai. Oh Deus Santo, eles têm perseverado, Pai Celestial, têm buscado em Ti, Senhor Deus amado, e necessitam, Senhor Deus Santo, de a manifestação maior ainda do Seu poder, Pai, para que eles possam desfrutar de toda alegria, paz, amor, Senhor Deus Santo, e felicidade, Pai, como família, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Pai, ouve, Pai, atende, Senhor, tenha misericórdia, perdoa, Senhor, e que haja no coração deles também, Pai Santo, o perdoar, o pedir perdão, Pai Santo, o dizer que eu te amo, Pai Celestial, o proferir, Senhor Deus Santo, bem um ao outro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, promove uma casa abençoada, Pai, um ambiente, Senhor Deus Santo, abençoado na vida deles, Pai, na família deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que a manifestação do Pai Santo, ali na casa deles, Pai, contagie toda a vizinhança, Pai, de tal forma, Pai Santo, que possam testemunhar, Pai Santo, o que o Senhor fez, Senhor Deus Santo, na vida da Raimuci, o que o Senhor fez na vida do Carlos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu anjo guarde e proteja essa família, essa casa, nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Pai, olha agora para a Patrícia de Souza Braga, Pai Celestial, Pai, ela está com nódulo, Senhor Deus, no seio, Senhor Deus, está angustiada, Pai, perplexa, Senhor Deus Santo, essas doenças, Senhor Deus amado, tão terríveis, Senhor Deus amado, que quando ouvimos, Senhor, nós ficamos impactadas, Senhor, preocupada com a Patrícia, Pai, mas nós oramos a Ti, pedindo, Senhor Deus Santo, que o Senhor restaure, Senhor Deus Santo, a saúde da Patrícia, Pai, repreendemos esse nódulo, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, antes mesmo dos médicos, Pai, entra Tu, Senhor Deus, com providência, Pai, e desfaz esse nódulo, Senhor Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que não haja, Senhor Deus Santo, nenhuma ação maligna, Senhor Deus amado, e em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, ela seja curada, Pai, e isso, Senhor Deus, seja tão somente, Pai, para glorificar o Teu nome, Pai Santo, para que ela, Pai, todos que a rodeiam, Pai Santo, saiba que Tu és Deus, Senhor. E assim, Pai Santo, ela, Pai, todos, Senhor Deus Santo, possam se render e proferir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, assim também como todos os nossos convidados aqui, também possam reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, abençoa Teu servo, pastor Deodato, a sua esposa que está aqui, todo o ministério dele, Pai, confere a ele mais. Eu sei que o Senhor pode dar mais, ele já tem muito, mas o Senhor pode dar muito mais ainda, Senhor Deus. As lutas, as dificuldades, Pai Santo, ajuda, Pai, dá sabedoria, Pai, dá discernimento, Pai Santo, dá mais, Senhor Deus Santo, de um revestimento do Teu poder sobre a vida do Teu servo e da sua esposa, Pai Santo, que juntos, Senhor Deus, eles possam, Senhor Deus amado, ó Pai, contemplar toda a manifestação do Teu poder, tanto na sua casa, na sua família, Pai, quanto no ministério, Pai Santo, na congregação que Ele pastoreia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o ajuda, o fortalece e o abençoa com toda a sorte de bênção. Nós o amamos, Pai, e queremos, Senhor Deus Santo, declarar isso aqui, Pai Santo, diante de Ti, Pai Celestial, e o abençoar com toda a sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. O grande amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, a graça salvadora do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, repouso sobre cada um de vocês. Vão em paz, Deus abençoe. Próximo domingo estamos aqui juntos para encerrar esse mês da família com chave de ouro, ok? Vão em paz, Deus abençoe.